Olá! Hoje em dia, principalmente no serviço privado, estamos vendo os médicos solicitarem uma quantidade cada vez maior dos chamados exames de rotina ou exames de check-up, passando a falsa impressão de que assim, os pacientes ficariam mais protegidos contra doenças graves como câncer, problemas circulatórios e problemas de coração, pois estariam detectando o problema antes mesmo dele causar sintomas ao paciente. A quantidade de exames solicitados chega a ser tanta que alguns pacientes se assustam com listas de mais de 100 ou 200 tipos de exames, entre exames de sangue, exames de imagem e outros tipos de exames menos comuns. Não é raro ver no dia a dia pacientes que procuram um médico por causa de um problema simples, como por exemplo um corrimento vaginal ou alguma dor leve, e saem do consultório com uma lista de exames do corpo inteiro. Muitos desses de utilidade desconhecida do paciente e até do próprio médico que solicita o exame, por mais absurdo que isso possa parecer. Mas será que existem realmente tantos exames de rotina assim? E será que eles realmente nos ajudam a evitar doenças? Ou tudo não passa de uma desculpa para aumentar o lucro dos donos das clínicas e hospitais? E nos países de primeiro mundo, onde a medicina preventiva funciona de forma mais efetiva que a nossa, será que eles também fazem tantos exames de rotina assim? Bom, meu nome é Renato, sou médico com 20 anos de formado e é um prazer falar com vocês através do nosso canal, Como Sobreviver a Seu Médico. Um exame para ser classificado como exame de rastreamento, alguns chamam de check-up, periódico ou exame de rotina, precisa ter comprovação científica atestada por grandes estudos populacionais de que, se for realizado num determinado grupo de pessoas em um determinado período de tempo, trará benefícios para o diagnóstico precoce de alguma doença grave, geralmente câncer ou doenças cardiovasculares, como infarto e derrame. Mas não é só isso. É preciso também que o benefício da utilização desse exame em larga escala compense os possíveis riscos do exame, lembrando que todo e qualquer exame tem seus riscos, desde um simples hemograma até o mais complexo exame de imagem. O que ocorre na prática é que existe uma grande discrepância na medicina privada brasileira entre o que realmente é exame de rotina e o que é utilizado como exame de rotina sem comprovação científica apenas para agradar e trazer uma falsa sensação de segurança ao paciente. Sem falar nos casos de clínicas e hospitais que pagam propinas para o médico solicitar mais exames, já que basicamente eles dependem do lucro desses exames para sobreviver. Um exemplo bem prático disso é a ultrassonografia de próstata por via abdominal, onde alguns pacientes são induzidos por seus médicos a achar que esse exame detecta tumores na próstata, o que é uma mentira. Outro caso clássico é o da ultrassonografia de abdômen total, onde pacientes também são induzidos por seus médicos a achar que esse exame serviria para detectar tumores no abdômen, o que é uma outra grande mentira, já que a utilidade desse exame é completamente diferente. O efeito colateral desse excesso de exames é o aumento na quantidade de procedimentos totalmente desnecessários, levando a um excesso no uso de medicamentos, um aumento na quantidade de doenças e de doentes, e, consequentemente, uma piora na qualidade de vida das pessoas. O risco de um exame, independente de qual seja ele, são basicamente de dois tipos. Um risco relacionado à execução do exame e outro relacionado ao seu resultado. Esse risco relacionado ao resultado, por sua vez, pode ser de três outros tipos: risco de falso positivo, risco de falso negativo e o risco de um sobrediagnóstico, que consiste em um diagnóstico de uma condição ou doença que jamais iria se manifestar, causar sintomas ou causar prejuízo à saúde daquele paciente. O primeiro tipo de risco consiste no risco que a pessoa se expõe ao fazer o exame, e é muito variável a depender do tipo de exame, podendo ser mínimo ou próximo de zero, por exemplo, no caso de exames de sangue ou exames de ultrassonografia não invasiva. Mas pode ser um risco bastante alto, se considerarmos os altos níveis de radiação de alguns tipos de tomografia e do PET-CT, por exemplo. E também os riscos da anestesia em exames como endoscopia, colonoscopia e esteroscopia. O risco de radiação de tomografia, por exemplo, costuma ser menosprezado pelo médico que solicita o exame, mas pode ser muito significativo se a pessoa fizer vários exames seguidos num curto espaço de tempo. Hoje já existe na literatura científica mundial vários casos confirmados de câncer em adultos que se desenvolveram devido ao excesso de tomografias realizadas na infância, principalmente tumores de cérebro e linfomas. Porém, os riscos relacionados ao resultado representam talvez o maior dos problemas de todos.
E é muito visível isso para uma pessoa como eu, que trabalho na área de diagnóstico por imagem. Como eu já disse antes, existem 3 tipos de erros relacionados aos resultados dos exames. O risco do falso positivo, o risco do falso negativo e o risco do sobrediagnóstico. Vamos falar de cada um deles um pouquinho agora. Todo paciente conhece o risco do falso negativo. Ocorre quando o exame deixa de acusar uma doença que está presente, como um paciente que realiza um exame de ultrassom de rins e vias urinárias e o médico que fez o exame deixa de ver um cálculo localizado em um de seus rins, liberando o exame como se ele estivesse normal. Esse tipo de erro é muito temido pelos pacientes, mas deixou de ser o maior problema da medicina atual, já que hoje existe uma quantidade muito maior de falsos positivos. Mas o que seria um falso positivo? Ainda usando o exemplo da ultrassom de rins e vias urinárias, seria quando o exame mostra um cálculo renal que na verdade não existe, nunca existiu. Ou, por exemplo, o paciente que realiza uma ultrassom de tireoide e ela mostra um nódulo que não é real. Ou ainda, por exemplo, uma paciente que realiza uma ultrassom transvaginal e esse mostra um cisto que na verdade não passa de um folículo normal que foi confundido com cisto pelo médico que fez o exame. Apesar de menosprezados pelos médicos que pedem os exames e praticamente ignorados pelos pacientes, os falsos positivos são responsáveis por um número cada vez maior de procedimentos e tratamentos completamente desnecessários. Isso gera mais doenças, mais exames, criando uma verdadeira bola de neve e levando a graves prejuízos à saúde. Junto com esse tipo de erro, ocorre o problema do sobrediagnóstico. A diferença dele para o falso positivo é que a alteração, nesse caso, ela realmente existe, mas acaba sendo supervalorizada pelo médico, sem nenhuma necessidade, fazendo com que ele peça mais exames, isso gere também mais procedimentos e muitas vezes leva a tratamentos desnecessários que podem ser potencialmente prejudiciais à saúde. Nos próximos vídeos, pretendo me aprofundar mais nesse assunto, citando casos reais de erro que já presenciei e dando dicas de como os pacientes podem se proteger desse tipo de erro. Se você gostou desse vídeo, fique à vontade para se inscrever no canal Como Sobreviver a Seu Médico. Farei uma postagem por semana, todos os sábados, sempre com histórias relacionadas a erros médicos e dicas de como se proteger deles. E, se quiser se aprofundar mais no assunto, pode acessar o site da campanha internacional Choosing Wisely, que fala dos mesmos problemas discutidos aqui no meu canal e cujo link está aparecendo aqui embaixo na descrição. Você também pode entrar no meu site, chamado Medicina Racional, acessar o meu blog, Como Sobreviver ao Médico, ou ainda adquirir o meu livro, também chamado Como Sobreviver ao Seu Médico, que está disponível no site da Amazon. O link está aparecendo aqui embaixo também. Um forte abraço a todos e muito obrigado.